Gente, vamos esperar só mais um pouquinho o pessoal chegar, a gente já começa, tá bom? Gente, vamos lá, já vou começar. Eu vou espelhar um dos vídeos, tá? São 2 vídeos. Eu vou espelhar um dos vídeos falando sobre essa parte, sobre a parte do brincar. Depois eu finalizo com a parte da psicomotricidade, desenvolvimento humano, tá bom? Então, a brincadeira é importante, eu diria, para todas as áreas do conhecimento. Ela aprende a pensar e usa essa forma de pensamento para descobrir o mundo dela. Para começar, professora, eu queria que a senhora me dissesse qual a importância da brincadeira para as crianças. Bom, Tatiana, para falar de brincadeira, primeiro a gente precisa falar por que brincadeira para criança. Então a gente precisa entender que criança hoje é vista como uma cidadã com direito, e com direito ao brinquedo e à brincadeira. Tá? Essa é a concepção de criança e de infância dos tempos atuais. Então, se a brincadeira e o brinquedo são direitos da criança, nós precisamos saber por que é um direito da criança e qual a sua importância. Tá? Se a gente pegar desde uma criança pequena, você vai ver um bebezinho, tá? Um bebê que está lá deitado. Tá? Se você coloca um brinquedo para um bebê que está deitado, alguma coisa que ela possa bater com o pé ou com a mão, tá? O que está acontecendo com esse bebê? Ele está tendo liberdade de, com a mãozinha, tocar o brinquedo, movimentar o brinquedo. Então, nesse sentido, a criança está sendo protagonista, ela está tendo o direito de tomar a decisão de mexer a mão, ou de mexer o pé, ou de olhar este objeto ou olhar o outro. Não é? Então, você garante o direito à criança de escolher.
Mas para isso o brinquedo precisa ser colocado na altura do pé da criança. Não como muitas escolas fazem, de deixar o brinquedo lá no teto, como enfeite ou numa parede. Né? Então, o direito ao brinquedo para um bebê precisa ser um brinquedo que ele possa tomar decisão sobre o que fazer. Né? Se a criança já está sentada, né? Qual o direito dessa criança ter o acesso ao brinquedo e qual a importância dessa criança que senta? Né? Dela pegar e escolher o brinquedo, verificar alguma coisa que tem ponta, alguma coisa macia, uma coisa mais dura, uma que tem uma textura de um jeito ou de outro. Ela está aprendendo texturas, né? Um é duro, um é mole, põe na boca, ela conhece pela boca. Né? Então, o brinquedo, o fato de você deixar o brinquedo à disposição das crianças, os materiais, não precisa ser necessariamente só brinquedo. Pode ser uma maçã, pode ser um molho de chave, né? Pode ser um pente, coisas da vida doméstica. Se você deixar num cestinho perto dela, ela vai manipular, vai explorar, né? Vai ver a textura, o formato, a cor. Tudo isso significa que ela está aprendendo. E ela está tomando decisão também. Né? Se você pega um maiorzinho que já anda, né? O fato dele ter brinquedo, né? Ele está aprendendo a ficar de pé. Né? Uma carriolinha, ele possa pegar uma alça e sair empurrando, né? Ele está aprendendo a se movimentar, a se colocar numa postura, né? Numa criança que anda. Se o carrinho tem, né, coisas para tirar, para colocar, a criança dessa idade adora tirar e colocar. Né? Então, ele está tomando decisão, está explorando os materiais, está se organizando para ver o que tira, o que põe. Né? Então, está desenvolvendo não só a decisão, o movimento, o corpo, a forma dele pensar. Né? Se você já entra com uma criança maior, que já está na fase do imaginário, a criança começa a imitar o outro. Então, se você dá uma colher, uma criança pequena de 1 ano e meio, 2 anos, o que ela vai fazer? Ela pega a colher e dá para o ursinho dela que está ao lado. Não é? Então, ela está imitando ações do adulto. Então, pela imitação, você vai gradativamente verificando como é que o mundo adulto, não é, alimenta o outro. Não é? Enquanto nos países ocidentais você usa o talher para alimentar, não é? Nos países orientais você vai usar o hashi. Não é? Então, cada cultura tem uma forma diversa de usar os materiais, de usar os brinquedos. Então, pelo brincar, a criança está aprendendo também as coisas do mundo da cultura. Tá? Uma criança maiorzinha, se você tem uma boneca, tá? A boneca, os apetrechos da casa, são importantíssimos para ela entrar no mundo do faz de conta de coisas que ela domina. O que ela domina mais, uma criança de 3 anos? A vida do dia a dia dela, que é a casa. Tá? Todo mundo conhece o que é uma cozinha, o que é um quarto, tá? Porque todo mundo teve essa vivência. Então, oferecer brinquedos que representem o mundo doméstico é fundamental para a criança falar. Tá? Então, a criança, a partir de 1 ano e pouco, ela está desenvolvendo já a linguagem. E é importantíssimo que, no faz de conta, ela tenha a oportunidade de usar esses materiais, esses brinquedos, para falar aquilo que ela está pensando. Tá? Para simular, para assumir um personagem que ela gostaria de ser. Eu gostaria de ser médica. Tá? Então, um cantinho do médico já é um espaço predileto da criança que gostaria de ser médico, mas ela não pode ser. Ela pega a bonequinha, leva ali, não é? E ela vai ter os cuidados médicos usando a boneca. Não é? Então, ela está aprendendo, pelo faz de conta, uma série de ações que ela só poderia fazer no futuro. Não é? Então, só aí eu já dei exemplo de como, não é, o brinquedo e a brincadeira tem a ver com a afetividade da pessoa, não é? Com o desenvolvimento do corpo, do movimento, não é? Da representação. Né? Ela usa um espelho, por exemplo. No espelho ela está se vendo, ela está vendo o outro. Né? Então, o próprio espelho também faz parte do equipamento de brincar. Por isso que em toda brinquedoteca, em todo espaço de escola, tem que ter o espelho. Né? Porque no espelho ela vai ver quem sou eu, quem é o outro. Né? E ela vai ver a diversidade estampada ali no espelho e vai aprender a se conhecer também. Né? Nós teríamos vários outros brinquedos, joguinhos de regra, onde as crianças estão aprendendo a jogar juntas. Né? E a regra, quem coloca, né? As próprias crianças podem colocar regras, mas assim como o próprio brinquedo pode trazer regras. Essas crianças, elas aprendem a brincar ou elas já nascem sabendo brincar, já é nato? Então, o brincar, né? Algumas pessoas acham que faz parte da vida de todo ser animal, né? E humano. Né? Mas em toda cultura, as formas de brincar são diferentes. Então, ela precisa aprender na sociedade quais são as formas que cada cultura usa para brincar. Né? Então, brincar é alguma coisa aprendida. É fundamental que ela viva em sociedade, na família, com outras crianças, com os adultos, não é para aprender formas de brincar que são diferentes do mundo todo. Né?
Então, eu estava dizendo que a criança, ela brinca com jogos de regra, né? Com jogos de regra, ela aprende a brincar com outros, a partilhar situações de ganhar e de perder, né? Que em joguinho de regra, um ganha e outro perde, né? Então, pela brincadeira, é fundamental eu aprender a dominar, enfim, a enfrentar situações de frustrações, que são comuns no cotidiano, né? Então, pelo brincar, você aprende não só a expressar afetividade, mas aprender também que existem momentos que você ganha e momentos que você perde, né? Assim como aprender diferentes formas, né, de jogar uma bolinha de gude, né, um pique-bandeira, um esconde-esconde, né? Então, cada agrupamento infantil, eles têm regras diferentes que vale um pique num lugar ou que não vale esse tipo de modalidade. Eles definem e eles vão gradativamente ampliando aquilo que a gente chama a cultura lúdica, que é uma cultura, que é um conhecimento específico de crianças que brincam. E é fundamental uma criança ter esse volume de cultura lúdica, porque é isso que faz com que a criança tenha um arsenal de informações para ela poder interagir com outros pares. Então, a criança que brincou bastante é uma criança que tem liderança, é uma criança que sempre tem um jeito novo de brincar, não é? É uma criança que sempre tem uma regra nova para colocar, não é? É uma criança que tem flexibilidade, ela aprendeu a ter flexibilidade nesse contato aí com as pessoas. Então, e isso é fundamental hoje em dia para o século XXI, não é? Um ser humano flexível, um ser humano que saiba dialogar, enfrentar as situações diversas, que tenha contato com diversidade de pessoas, que tenha liderança, que tenha capacidade de escolha, né? Que desenvolva um raciocínio, né? Pelo brincar, você também aprende a ter um raciocínio matemático, um raciocínio de uso da linguagem, né? Um domínio espacial, né? Então, a brincadeira é importante, eu diria, para todas as áreas do conhecimento. Ela aprende a pensar e usa essa forma de pensamento para descobrir o mundo dela. A senhora falou do faz de conta. Qual que é a importância, na verdade, o que significa o faz de conta na brincadeira? A partir de que momento a criança consegue entender que ela pode assumir um outro papel ou pensar que é um médico? Existe uma idade que a criança passa a entender isso dessa maneira? E qual que é a importância desse faz de conta, professora? Então, depois que a criança passa por essa fase mais motora, do desenvolvimento, dos aspectos do próprio corpo, gradativamente ela vai percebendo que as pessoas têm jeitos diferentes de sentar, de dançar, de dar de comer, de dirigir. Então, ela começa a imitar essas ações que ela observa na própria sociedade. Então, a imitação é o primeiro processo que já começa a acontecer em torno dos 2 anos, onde a criança começa a imitar o adulto, um outro que chora, um outro que ri, o pai que está lendo o jornal, não é? Dá de comer para o ursinho ou para a bonequinha. Não é? Mas ainda nessa fase, ela não está assumindo papéis. Ela está apenas imitando ações que ela vê no mundo adulto. Só em torno dos 3 anos, quando ela começa a associar 2 coisas. O fato de eu dar de comer pode significar que eu sou a mãe desse ursinho e estou dando de comer. Não é? Então, assumir um papel social de uma mãe significa para a criança que ela vai perceber no mundo que ela conhece que mãe que ela vai assumir. A mãe dela, a mãe de um desenho, a mãe de uma história. Ela assume a mãe que ela quiser. Mas ela está assumindo um papel que ela viu e que ela discriminou na sociedade com determinadas ações. Então, isso é que nós chamamos o faz de conta, que é diferente da imitação, que é um processo anterior. Que a imitação, num processo anterior, é uso do corpo, uso da colher para dar de comer. Mas não significa que eu estou sendo o pai, que eu estou sendo a mãe, ou que eu estou sendo qualquer outra pessoa, uma função, um papel na sociedade para dar de comer. Agora, o faz de conta significa que eu admiro a função do médico, então eu quero ser um médico. Diferente de eu simplesmente pegar um estetoscópio para experimentar. Eu posso simplesmente, sem pensar que eu quero ser um médico, pegar um estetoscópio, botar aqui e ficar experimentando, explorando, ou repetindo ações. Já não faz de conta, não. Eu vou deixar bem claro, eu sou médico, vem cá, eu vou te examinar. Então, aí eu estou deixando bem claro que essa minha ação de pegar o estetoscópio, estar escutando a bonequinha ali,
E eu estou sendo médico para fazer esse papel. Então, essa é a diferença entre o faz de conta e a simples ação de imitação. Né? Por que o faz de conta é importante? É importante porque lida, de um lado, com o raciocínio, de outro lado, com a expressão. Tá? Quer dizer, o fato de eu assumir um papel que eu não sou capaz de assumir ainda, porque eu sou pequena, não posso ser a mãe e não posso ser o médico, não é? Faz com que ela já pense em alguma coisa distante da realidade. Né? É o que um especialista em brinquedo, Gilles Bruguère, um francês, costuma dizer, não é? É um pensamento de segundo grau. É diferente da mera reprodução de ações do próprio cotidiano. Né? Quer dizer, então, eu estou para além do cotidiano, assumindo que eu sou um médico para poder estar auscultando a minha boneca, né, nessa ação da brincadeira de faz de conta. Né? E nós temos vários especialistas da psicologia, né, tanto Piaget como Vygotsky, que mostram a importante função simbólica, né, que acontece em torno dos 3 anos. Então, nas escolas infantis, em torno de 2, 3 anos, é fundamental que você tenha espaços de faz de conta para as crianças pequenas, que depois a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão. O que a escola de educação infantil pode fazer para enriquecer o brincar? A primeira coisa seria entender que isso só acontece quando você cria espaços e materiais para isso. Seria necessário que numa escola de educação infantil, a sala não tivesse só mesas e cadeiras como nós temos. Precisa ter cantos, áreas, como a cozinha, com quarto, com a área da fantasia, com a área do médico. Não é? Se eu não tivesse esses espaços com os materiais, com os brinquedos, porque para uma criança entrar no faz de conta de médico, minimamente precisa ter alguma coisa parecida com um hospital, com um consultório médico, um estetoscópio, a malinha do médico. Não é? Para uma área do faz de conta da vida doméstica, eu preciso ter uma boneca, eu preciso ter a cama, eu preciso ter o bercinho. Não é? Para brincar de fazer comida, eu preciso ter o fogão, preciso ter a mesa, preciso ter a panelinha, preciso ter os copos, os talheres. Né? Então, se eu não tiver esta estrutura montada, o faz de conta não vai acontecer. Né? Então, o grande problema hoje, eu diria, que falta um equipamento básico para estimular a brincadeira de faz de conta, ou seja, para criar possibilidade para que a brincadeira de faz de conta aconteça. Né? Então, sem essas estruturas, elas não vão acontecer. Só com mesa e cadeira, o que acontece? Eu só coloco canetinha, papel sulfite, e é isso que acontece. É preciso estruturas com mobiliário e brinquedos adequados, e é preciso que o professor entenda a importância da brincadeira de faz de conta e faça mediações. Porque um brincar de qualidade só vai acontecer quando tem mediações. Eu vou dar um exemplo para você. Tá? Numa das escolas, as crianças estavam brincando na parte da cozinha. E aí, o que a menina fazia? Como não tinha nenhum paninho para limpar a louça, ela pegava a blusinha, esticava a blusinha e ficava limpando a louça. O que a professora fez? Imediatamente foi à copa, pegou um paninho de louça e deixou pendurado ali perto do fogão. A menina foi correndo, pegou o paninho de louça e já começou a limpar a louça e falando naquilo que ela fazia, coisa que ela não podia falar na medida em que ela estava só repetindo ações com a blusa. Não é? Então, é fundamental que você observe o brincar da criança, verifique o que está faltando, disponibilize aquilo que está faltando. Então, a área da brincadeira de faz de conta, ela não pode ser fixa do ponto de vista de ter sempre as mesmas coisas. Você tem que ir gradativamente ampliando e modificando conforme a brincadeira de faz de conta vai evoluindo. Você tem que ir colocando outros elementos, outros materiais, porque a criança precisa de diversidade de situação para poder avançar no seu faz de conta. Então, é preciso materiais, as estruturas, o professor e a mediação. Senão, a brincadeira de faz de conta ela fica com pouca qualidade. E para uma brincadeira de faz de conta ter qualidade, dizem os especialistas, é preciso que exista crianças para brincar. Brincadeiras que sejam partilhadas por vários personagens. Então, uma brincadeira rica é quando um vai ser o médico, outro pode ser o paciente, outro pode ser a enfermeira. Eles dividem funções. E essas funções têm que atuar juntos na brincadeira. Então, eles têm que se organizar, eles têm que ter um guia para brincar. Então, o uso de guia na brincadeira de faz de conta é que vai dando qualidade a esse brincar.
né? Diferente de um brincar sozinho, em que eu faço qualquer coisa, numa brincadeira complexa com vários personagens, eu tenho que ficar atento àquilo que o outro vai fazer. Eu tenho que responder sempre, não é? Na interlocução com os meus parceiros. Não é? E o professor tem que estar atento a essas situações para deixar o ambiente, não é, com materiais que propiciam as crianças, não é, avançarem nessa brincadeira mais complexa. A brinquedoteca pode ser um exemplo dessa diversidade para essa idade dos 3 anos, que é a idade do faz de conta. Sim. Nós temos aqui áreas, desde a área de construção, a área do médico, a área do faz de conta, a área da casinha, a área da leitura, a área com computadores, a área com música, a área para você pintar, para desenhar, as áreas externas, que elas são importantíssimas para as crianças também, para você brincar com as brincadeiras que ela conhece, as brincadeiras da tradição, brincar com água, com terra, com areia, com plantinhas, com pedrinhas, brincar de pular, pular corda, cantar, dançar, não é? São todas formas de brincadeiras distintas que uma criança tem que aprender. Não é? Então, isso de deixar a criança no apartamento, diante do computador, só com videogame, não é? Que é um pouco da tradição atual, não é? De muitas crianças, isso empobrece a vida da criança. Não é? Então, brincar de qualidade significa oferecer esta diversidade de experiências, mas com acompanhamento do adulto e de outras crianças. Como que a escola pode pensar, então, nesses ambientes estimulantes, desde o bebezinho até a criança que está saindo da educação infantil e indo para o fundamental? Primeiro, você precisa ter uma política pública que queira isto. Porque se você não tiver uma política pública que queira isto, isso não vai acontecer. Primeiro, pela própria estrutura. Você não vai ter um playground adaptado às necessidades de cada criança, do bebê, daquele que anda, daquele que corre, não é? Daquele de 1 ano, de 2, de 3, de 4, que são crianças de alturas diferentes, que vão precisar de equipamentos diferenciados. Você não vai ter berçários, não é, organizados com recursos que as crianças precisam. E não vai ter espaço, não é, diferenciado para essas crianças. E nem adultos em quantidade suficiente, não só para observar as crianças, mas também para brincar. Hoje, a quantidade de adulto em relação ao montante de crianças que nós temos é totalmente inadequada no Brasil. Nós temos muitas crianças para poucos adultos. Então, o coitado do adulto, do professor ou da professora, não tem tempo nem para observar a criança, quanto mais para sentar e brincar junto, não é? Porque ela está correndo para atender as demandas só de cuidado. Não é? Um 8 bebê com um adulto, isso é inviável em qualquer educação de qualidade. Não é possível. Né? Então, a primeira coisa é uma política pública. Professores formados, professores que entendam a importância do brinquedo e da brincadeira, mas que saibam transformar aquilo que é teoria, né? A importância, em práticas. Né? Porque, em geral, os cursos de pedagogia podem estar trabalhando a questão da importância do brincar, mas ainda estão muito distantes das práticas. Então, é preciso que se trabalhe, ao mesmo tempo, né, a razão, por que é importante brincar, e, ao mesmo tempo, que práticas eu tenho que desenvolver com crianças que são tão diferentes. Né? De educação infantil, você tem os bebês, que vão até 1 ano e meio, né? As crianças pequenas, que vão até 3 anos, e as maiorzinhas, que vão até quase 6 anos. Né? Eu preciso de práticas diferenciadas para essas crianças. Agora, essas práticas diferenciadas vão demandar espaço e tempo, não é? Que normalmente, se uma política pública não oferece condições, isso não acontece. Então, é importante, não só uma política pública que valorize, mas também que o profissional entenda a importância do brincar para a criança. Não só entenda do ponto de vista teórico, mas que ele saiba o que fazer. Né? As práticas, hoje em dia, ainda são muito pouco valorizadas nos cursos de formação de professores. Né? Os cursos discutem as teorias, Piaget, Vygotsky, Vallon, discutem Bruegel, discutem vários autores que falam sobre o brincar, Winnicott, mas deixam de lado as práticas. E é fundamental que o profissional que vai trabalhar com a criança pequena, ela saiba não só as razões, a importância, mas saiba como fazer. E você ter um equipamento que, de fato, dê as condições, não só à criança, mas também ao adulto. Por exemplo, é muito comum você não ter, numa creche ou numa escola infantil, um espaço para o adulto descansar. Então, o adulto não tem o tempo de descanso dele. Ele fica naquela jornada de 6 horas, o tempo todo, sem o tempo para respirar para ele.
Ele não tem, num espaço que ele vai ficar com a criança, uma cadeira para ele poder sentar e ficar perto da criança. Ele não tem, se ele trabalha com a família, um espaço onde ele possa receber a família para sentar e conversar sobre a criança. Então, a escola também não prepara ambientes para receber famílias, para discutir a educação da criança, não prepara um espaço de descanso, um espaço até de formação para o adulto que trabalha em creche. O profissional de creche, em geral, ele não tem um tempo de planejamento diário. Como é que eu vou observar a criança e discutir com um profissional da manhã e da tarde o que eu tenho que fazer no dia seguinte, se eu não tenho um tempo de reunião no dia a dia? Se eu não tenho um tempo para planejar? Então, as pessoas acabam fazendo aquilo que está na sua cabeça, sem discutir o que aconteceu ontem, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer durante a semana, pela falta de previsão de tempo de planejamento desses profissionais. Então, mais uma vez, uma questão de política, de formação contínua dos professores, que é também falta de estrutura para o profissional. Então, os referenciais, eles trazem a preocupação com a brincadeira. Sim, hoje nós temos, eu diria que as políticas públicas estão no momento em que elas estão valorizando no plano dos documentos. Então, nós temos indicadores de qualidade da educação infantil, as novas diretrizes curriculares nacionais de educação infantil. Eu acho que no plano dos documentos, os referenciais curriculares, nós temos uma documentação. Só que no plano do governo federal, não adianta você ter um conjunto de normas e de indicações se a educação infantil está sob a responsabilidade do município. O município tem autonomia para dar o rumo da sua educação. Então, isso faz com que, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tenha 35 crianças. Se a norma diz que tem que ter 25, 20 a 25, nós temos 10 a 15 crianças a mais. Então, esse descompasso é que existe no Brasil todo. Então, as normas, elas existem, mas elas não são seguidas. Então, o que fazer para que as políticas municipais, de fato, comecem a respeitar não só a criança, mas também o profissional, porque o próprio profissional não é respeitado. Professora, dentro da escola, existe um lugar ideal, um lugar específico para a criança brincar? Ou seja, escolas acabam planejando, criando brinquedotecas. Aquele é o espaço ideal para a criança brincar? Tem um único lugar? Não, Tatiana. A ideia de que o brincar é importante para a criança, hoje até nas diretrizes curriculares da educação infantil, isso fica claro. A brincadeira é o eixo da educação infantil e ela brinca com outras crianças e com a mediação do adulto. Ora, se é o eixo, tem que estar em todo lugar. Não pode estar num lugar só chamado brinquedoteca. Então, essa história de se criar uma sala com o nome de brinquedoteca e colocar uma creche ou colocar numa escola, ela não é suficiente e ela é inapropriada para atender isso que nós estamos entendendo, que a criança tem que ter a todo momento à sua disposição espaços em que ela possa correr, andar, explorar, conversar junto com um amigo, brincar de faz de conta, brincar de encaixar, brincar de empilhar. Em todas essas brincadeiras, ela está aprendendo. E quanto mais a gente tem mediações adequadas do adulto, no contexto, no momento, a criança vai tendo mais suporte para poder ampliar a sua exploração. Então, isso da gente ter apenas um espaço onde a criança, se você tem uma creche com 6 ou 10 salas, você já pensou, uma sala, os 10 agrupamentos vão em fila, ficam passando pela sala? Isso a gente vê aqui em São Paulo, nas EMEIs, que tem brinquedoteca. As crianças ficam aqueles 20 minutos correndo na brinquedoteca e muitas vezes, dependendo da estrutura, ou eu diria da proposta da EMEI, a brinquedoteca é um lugar mais para ver, não é para brincar. Ou é um lugar em que a criança não escolhe o que fazer, é o adulto que diz, hoje nós vamos brincar com isso e separa já aquilo que ele quer. E o brincar, na verdade, tem que depender da escolha da criança. Para ser brincadeira, a escolha tem que ser da criança. Se a escolha é do adulto, não é brincadeira. Então, é esse o princípio que a escola ainda não aprendeu. E ela ou não aprendeu, ou ela não tem brinquedos suficientes para oferecer a todas as salas.
Então, ela usa desse artifício de ter uma sala com poucos brinquedos, e o próprio professor escolhe, não é? Pela falta de condições, não é? De ter uma estrutura mais organizada. Não é? Então, a brinquedoteca, para a creche, para a educação infantil, uma sala com brinquedos não é a situação que a gente recomenda. Não é? Para isso, o governo tem que pensar em criar mecanismos para que as escolas tenham recursos para comprar material pedagógico para creche, para pré-escola, porque o material pedagógico para creche, para pré-escola é o brinquedo. É o brinquedo e outros materiais, um tecido, enfim, qualquer outro material, uma massinha, uma água, uma terra, uma areia, tudo isso, a sucata, mesmo as frutas, verduras, tudo isso serve para brincar, mas tudo isso serve para a criança explorar. Tudo isso tem que ser disponibilizado, tem que ser planejado. Vamos lá. Vocês gostaram aí da professora falando? Ela é docente, escreveu alguns livros sobre jogos, brinquedos e brincadeiras. É só para dar continuidade da aula passada que a gente comentou alguma coisinha também. Vocês gostaram da fala dela, gente? Olha, eu poderia te falar muitas coisas, mas não dá. Cochilei. Alguém ia falar mais alguma coisa? Eu também. Tava tão chata assim? Não é chata não, professor. Vocês estão cansados, eu sei disso. Um pouquinho de sono, que ela foi longo, o vídeo foi lá um pouco longo. Desculpa. Ó, só tenho mais uma que eu vou passar para você, falando sobre psicomotricidade e gestão do corpo. E aí eu paro por aqui, tá, gente? Sei que vocês estão cansados também. Essa é o último conteúdo, tá? O último vídeo aula. E aí eu paro por aí. Eu já vou espelhar e a gente já O corpo e o movimento na educação infantil. É muito importante entender que, numa visão humanista, a educação sempre se preocupou com as questões cognitivas e com as questões afetivas. Porém, nós sabemos que o ser humano, na sua relação social e de vida, ele está sempre em movimento. Você sabe, o nosso coração bate, nós caminhamos, vamos de um lugar para outro, falamos, conversamos, mexemos nossas mãos, escrevemos. A nossa vida é movimento. E durante bastante tempo a educação esqueceu esse fator importante, relacionado diretamente ao afetivo e ao cognitivo. E como é que a escola trata essas questões do corpo e o movimento? E qual é a relação que o corpo e o movimento têm com o ensino e com a aprendizagem? Para pensar um pouquinho melhor sobre isso, nós temos que estudar mais a fundo as relações do homem, o corpo e o movimento. A primeira coisa a ser analisada quando falamos do homem, do corpo e do movimento são as relações que o movimento e o corpo têm com a escola. Se nós pensarmos a escolarização básica, a escola não trabalha pelo movimento, muito pelo contrário. A escola que nós conhecemos é a escola da estática, do não movimento, do aluno quieto, do aluno parado. E essa escola faz com que, à medida que os anos vão passando, os alunos cada vez mais vão perdendo o gosto, o prazer e a própria prática do movimento. Deixando a ideia de que o corpo é apenas uma mala tremenda para carregar esse nosso cérebro aqui. Porque o corpo e a mente sempre estiveram integrados. E é na escola, e principalmente na escola infantil, que o corpo e a mente devem ser valorados da mesma forma e desenvolvidos para que a escola ofereça para a criança esta visão
tão importante, que é o desenvolvimento global do ser humano. Um ser humano humanista que se desenvolva nos aspectos afetivos, cognitivos e psicomotores. E aqui eu quero fazer uma parte e comentar com vocês, professores, a nossa relação com a palavra escola. A palavra escola vai representar toda a vida e toda a aprendizagem da criança, desde o momento que o papai e a mamãe tiram ela de casa e entregam as nossas mãos. Ou seja, para mim, berçário, maternal, pré-escola são escola. Essa visão, por sinal, de pré-escola, durante muito tempo, deu um caráter negativo ou depreciativo da educação que é feita antes da primeira série ou antes do primeiro ciclo. Porém, nós sabemos que a educação fundamental começa aos 2 anos, aos 6 meses, e que se essa educação acontecer de uma forma correta, de uma forma equilibrada, numa forma que valorize o desenvolvimento infantil, com certeza vamos poupar muito trabalho na educação formal ou na antiga escola. Então, gente, para mim, escola é tudo. E na educação infantil, quando falamos em movimento e o corpo, estamos falando de 100% das suas atividades. Não existe educação infantil sem o movimento. Não existe educação infantil sem que as crianças tenham essa relação maior com o mundo, com o ambiente e com os objetos. E sabe por quê, gente? Porque na educação infantil, as crianças não leem livros. Na educação infantil, as crianças não escrevem. Na educação infantil, elas não fazem contas. Na educação infantil, elas têm toda a relação do conhecimento a partir das vivências, das brincadeiras. Portanto, gente, educar, trabalhar com crianças, ou seja, trabalhar na educação infantil, requer que você trabalhe com o movimento. A mente não seria o que é se não existisse uma interação entre o corpo e o cérebro durante o processo evolutivo, o desenvolvimento individual e a interação com o ambiente. É importante que os professores e a educação infantil em geral tome consciência dessa interdependência que existe entre o corpo, a mente e o ambiente. E quando nós conseguimos tomar essa consciência e trabalhar na sala de aula com as nossas crianças essa relação, nós conseguimos que a criança aproveite mais as ações pedagógicas propostas na escola, que a criança consiga se relacionar melhor com os objetos, ou seja, que ela consiga aprender e apreender de uma forma muito melhor. E quando isso acontece, nós conseguimos desenvolver na plenitude as habilidades dos nossos alunos. Hoje vai ser muito legal, hoje vai ser jóia. Oi, Luiz, você por aqui? Oi, Max, sabe o que é? Eu vim buscar esses materiais para fazer atividades com as crianças lá na escola. Pelo que eu estou observando desses materiais, hoje o dia vai estar muito alegre e vamos ter muitas brincadeiras, né? É, alegre, brincadeiras, diversão e, como você mesmo diz, Max, muita aprendizagem. Ótimo e bem lembrado, Luiz. Porque às vezes, quando a gente observa as crianças brincando em sala de aula, parece que aquela atividade é uma pura brincadeira. Porém, nós sabemos que na educação, os jogos e o brincar têm uma outra importância. Ou seja, eles devem estar conectados com a aprendizagem. Não podemos nunca esquecer isso. Não é, Luiz? É verdade. Bom, Max, desculpa a minha chegada rápida, mas eu já tenho que ir, certo? Calma. Eu preciso de você um minutinho aqui para ajudar os professores a entender melhor uma coisa que eu estava pesquisando a recém. Ou seja, a importância das habilidades no desenvolvimento de qualquer ser humano. Você pode me ajudar? Claro, já estou pronto. Gente, como vocês sabem, o ser humano possui 3 tipos básicos de habilidades: as habilidades motoras, as habilidades comportamentais e as habilidades expressivas. E como estamos falando de habilidades, nós vamos começar explicando as habilidades motoras. É, porque nessas eu conheço bem. E Luiz, eu gostaria que você me ajudasse na explicação dessas habilidades, exemplificando para os nossos alunos o que são essas habilidades. As habilidades motoras se dividem em 5 tipos. O primeiro deles é a força. O segundo tipo é o equilíbrio.
O terceiro tipo, Luiz, capricha aí, é a flexibilidade. Ah, esse é barbado, deixa comigo. Olha só. Temos ainda a coordenação fina, muito importante no ato de escrever. A coordenação ampla, né, ligada aos movimentos que o ser humano faz. E por fim, professor Luiz, temos a lateralidade. Ah, aquela que vai para a direita, para a esquerda, para um lado, para o outro. Essas, então, são as habilidades motoras ligadas ao movimento do ser humano. Luiz, muito obrigado. E daqui a pouco eu chamo você lá na escola, tá bom? Pode deixar, Max, eu vou mandar um beijão para a criançada lá, hein? Depois a gente se fala. Tchau. Tchau, tchau, Luiz. Como estávamos falando, ainda temos as habilidades comportamentais, ligadas às relações e aos comportamentos humanos. A primeira delas é a desinibição. Muito importante, né? A escola trabalhar a desinibição dos seus alunos. A segunda, fundamental na educação, a socialização. A terceira está muito ligada aos modernos conceitos de qualidade de vida. São os conceitos de saúde. E a quarta habilidade comportamental são as vivências emocionais, tão importantes na escola. Depois, nós temos ainda as habilidades expressivas, que estão ligadas à nossa comunicação, à nossa relação com o mundo e com as pessoas. As habilidades expressivas podem ser a fluência verbal, né? Falar, ter fluência no falar é muito importante na comunicação. O ritmo está presente em todo o nosso dia a dia, na respiração, no batimento cardíaco, quando a gente dança, o ritmo é fundamental. A expressão dramática, nem preciso falar, né? O ser humano, quando vive em sociedade, o tempo todo está fazendo o que nós chamamos de papéis sociais. Boal chamava isso de teatro da vida, ou seja, os papéis que nós representamos todo dia. Por isso, é tão importante as habilidades de expressão dramática ligadas às expressivas dentro da sala de aula. A quarta delas é a dicção, importantíssimo na fala. A dicção é fundamental para que as pessoas entendam o que estamos falando. E a quinta, e não menos importante, é a habilidade expressiva ligadas à destreza manual, ou seja, a capacidade que nós temos de manipular objetos, presente durante toda a nossa vida. Portanto, professor, é muito importante que você entenda que no desenvolvimento global da criança e do jovem, nós devemos priorizar estas três habilidades, porque só elas vão gerar depois as competências necessárias para as ações diárias que os nossos alunos e os futuros homens e mulheres da nossa sociedade vão realizar todos os seus dias. Mas, falando em habilidade e competência, será que o Luiz já chegou lá na escola e já deu tempo dele preparar as atividades com as crianças? Vamos dar uma olhada? Ah, que legal! Oi, Luiz, tudo bem? Oi, Max, tudo bem? E qual foi a atividade que você preparou para começar a nossa aula Max, de hoje? Tem uma atividade super legal mesmo. Uma atividade onde as crianças aprendem a reconhecer o próprio corpo. Olha só, me acompanha. Galera, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Bem, agora eu quero saber o seguinte. Quem é que sabe me dizer algumas partes do corpo? Quem sabe, por exemplo, me falar aonde é que ficam os braços? Os braços! Mostra aí pra mim os braços, então. Balança o braço pra mim, quero ver se sabe onde é que é. Que legal, hein? Muito jóia. Agora, outra parte do corpo, eu quero ver quem é que sabe me mostrar onde é que ficam as pernas. As pernas, balança, eu quero ver as pernas aí. Que jóia, hein? E agora, essa eu sei que tá fácil. Vamos dificultar um pouquinho. Quero saber quem é que me diz aonde ficam as orelhas. Tem certeza? É aqui mesmo? É aqui? É? Puxa. Bom, então agora que a gente já sabe algumas partes do nosso corpo e a gente sabe identificar, vamos brincar com o corpo? Vamos? Vamos? Quem tá afim de brincar com o corpo aí? Então todo mundo em pé agora com muita energia para nós brincarmos com o nosso corpo. Gente, e nós vamos brincar com o nosso corpo assim, ó. Abre um pouquinho mais, vamos precisar um pouquinho mais de espaço, um espaço entre vocês para que ninguém possa se bater. Então olha assim, fica em pé, legal. Agora assim comigo, sabe como é que a gente pode brincar com os braços?
Assim, balançando os braços para um lado e para o outro. Isso, balança bem, para um lado e para o outro. Isso, bacana. Subindo mais um pouquinho com os braços. Que legal. Olha só como eles gostam da atividade. Eles curtem muito o movimento corporal. Bem, agora, sabe como é que a gente ainda pode brincar com os braços? E também até usar a imaginação? Faz de conta que nossos braços são como asas de passarinho. E nós vamos batendo, voando para um lado e para o outro, batendo mais alto, mais alto. Isso, os dois ao mesmo tempo. Vamos ver quem consegue assim, ó, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Isso. Vamos agora assim, ó, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Ok, já voamos bastante e mostramos os movimentos com os braços. Agora, vamos mostrar os movimentos com as pernas. Sabe como é que eu posso brincar com minhas pernas? Assim, correndo no lugar, bem devagar, correndo no lugar, como se estivéssemos correndo uma distância muito grande. Olha só como é importante para eles utilizar o equilíbrio nesse movimento. Isso, um pé de cada vez. E agora, ainda com as pernas, vamos brincar de juntar assim, um pé com o outro e pulando, pulando, pulando. Quem consegue pular legal? Que joia! Muito bem, pulando mesmo. Agora vamos dar um girinho, pulando, girando, pulando e girando. Isso. E só para não ficar todo tortinho, vamos girar para o outro lado. Muito bem. Aê! Ok. E para a gente terminar essa atividade, que eu já estou quase cansando, vamos usar o nosso corpo. O corpo balançando para um lado e para o outro, agitando o corpo e mexendo, como se o vento estivesse nos tocando e balançando o nosso corpo. Isso, para um lado e para o outro, bem legal. Quem é que já cansou? Levanta a mão. Nossa, vamos sentar um pouquinho para a gente descansar. Então daqui a pouquinho nós vamos fazer... Como vocês podem ver, as atividades de descoberta do corpo e de reconhecimento das partes do corpo são fundamentais no desenvolvimento de uma consciência corporal. Então agora, eu gostaria de, junto com vocês, estudar as dimensões da aprendizagem. Durante muito tempo, gente, nós olhamos a educação pelo produto, pelo que o aluno fazia e não pelo processo da construção. E nós sabemos que hoje, o mais importante da educação é o processo, é o tempo, é o caminho que o aluno leva na descoberta da sua aprendizagem. E sabemos também que não existe educação sem processo e que o produto é completamente subjetivo no ato de educar. Se eu pegar um exemplo dentro do que nós estamos conversando aqui, do movimento, o que me importa mais? O processo da criança viver uma caminhada, um movimento de equilíbrio, ou o produto dela ficar equilibrada? Porque nós sabemos também que ficar equilibrado, ele pode estabelecer muitos padrões de equilíbrio. E o que me importa é o processo que essa criança vive para descobrir esse seu desenvolvimento corporal que nós estamos tratando na aula de hoje. E quando nós falamos disso, quando a educação se foca no como se aprende, quando a educação valoriza a qualidade ao invés da quantidade, e quando a educação é processo e não produto, o ato de aprender se torna um prazer para as crianças. E quando eu falo disso, gente, eu me lembro das palavras de um cara que eu gosto muito, o Rubem Alves, colega de muitas palestras, que diz isto aqui sobre esta escola do passado. Há muitas escolas que não passam de jacarés, devoram as crianças em nome do rigor, do ensino apertado, de boa base, de preparo para o vestibular. É com essa propaganda que elas convencem os pais e cobram mais caro. Mas e a infância? E o dia que não se repetirá nunca mais? Rubem Alves. Portanto, corra, senão o bicho pega. Epa, alguém falou em bicho? Puxa vida, atrapalhou meu sono. Esse barulhão todo. Crianças. Elas não conseguem ficar quietas um só segundo. O que será que está rolando? Não!
Puxa, a coisa por aqui parece que está movimentada. Mas podia ser outro pato, como é que sabe que era o pato? Max, ei, Pessoal, a nossa aula tá super agitada hoje. Primeiro o Luiz, agora a Glorinha. Mas vida de professor é assim mesmo, é estar sempre disponível. Oi, Glorinha, que bom que você está aqui. Mas eu estou um pouco preocupado. Você não está com uma cara boa, não. Ai, é verdade, Max. Eu estou um pouco preocupada, sabe? Inclusive, eu tenho um assunto muito sério para tratar com você. Será que a gente poderia falar dele agora? Mas é claro, meu amor, eu estou aqui para isso. Então, Max, eu estava escrevendo a minha monografia e fazendo as minhas pesquisas e acabei chegando numa conclusão muito triste, muito séria. Mas que conclusão triste é essa? Olha só, Max. Os alunos do ensino fundamental, ao longo dos anos, eles têm cada vez mais reduzidas as suas atividades físicas, você sabia? E aí o que acontece? Chega no ensino médio, esses alunos passam a ter somente 1 ou 2 períodos semanais de atividades físicas. Ou seja, o ensino fica muito moroso, muito imóvel, muito estático, o corpo desses meus alunos, não? Ah, você está certa, Glorinha. E esse é um detalhe muito importante. Com o passar dos anos na escola, cada vez ela se preocupa menos com o nosso corpo e com o movimento. Fundamental para que você aprenda, né? Nossa, não resta dúvida disso, Max. Realmente eu estou observando que você está envolvida com a sua monografia e com as questões do movimento, né? Ai, não resta dúvida, Max. E olha, quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu estudo, mais eu percebo a necessidade de dar às nossas crianças o prazer de descobrir o movimento em sua essência. Ah, muito bonito isso. E quando você fala desse jeito tão bonito que você sabe bem falar, Glorinha, eu me lembro de um grande amigo meu, um biólogo e professor, um grande pesquisador da educação chamado Humberto Maturana. E ele fala para nós uma coisa muito interessante, Glorinha. Sim. Imaginem a relação do homem com a sua aprendizagem. Mas não vamos pensar no lado mais teórico disso. Vamos tentar imaginar isso olhando para o homem em movimento. Glorinha, quando a gente observa um homem caminhando, ele se movimenta porque ele mexe seus braços e suas pernas, é isso? Seus pés também, né? É isso? É, com certeza, Max. Mas vamos pensar um pouquinho além, como propõe o professor Humberto Maturana. Imagine, Glorinha, que agora a gente vai pegar esta pessoa e vai erguê-la pelos 2 braços. Sim. E ela vai continuar fazendo o movimento com as pernas, os braços e o pé. Sim. Ela vai sair do lugar? Nossa, Max, é mesmo? Eu nunca tinha pensado sobre essa questão desse ponto de vista. E é isso, meu amor. É isso que Maturana propõe a gente a pensar. A caminhada do ser humano não se faz só porque ele se movimenta. Se faz da relação dele com o caminho. E assim é a aprendizagem, Glorinha. E assim é o movimento na educação infantil. Ele não é importante porque ele é um movimento, porque eu ponho as crianças a se movimentarem, porque eu deixo elas correrem para lá ou para cá. O movimento na educação infantil, ele só é importante quando você relaciona ele com a aprendizagem. É que nem o caminhar e o caminho. Assim é o movimento e o aprender. Eles têm que estar relacionados. Senão, não serve para quase nada. Nossa, Max, que coisa mais interessante. Deixa eu ver se eu gravei bem isso que você disse. Quer dizer, então, que o movimento, ele não é válido por si só. Ele é válido na relação que ele tem com o aprendizado, não é mesmo? Perfeito, Glorinha. Ótimo mesmo. Olha, você está saindo uma aluna especial. Ai, Max, você, hein? Mas, né, conforme o biólogo já disse, eu agora, então, vou seguir o meu caminho, né? Ah, querida, é isso. Continue trabalhando e pesquisando. Estou gostando muito do que eu já vi que você escreveu. Não desista, tá? Ai, tá. Tchau, tchau. Tchau, eu vou Max. continuar aqui meu trabalho no computador, tudo bem. tá? Outro dia a gente se fala mais, tá? Tá legal, tchau, tchau. Nós começamos a observar que o homem possui 4 dimensões, ligadas diretamente ao ato de aprender. E essas 4 dimensões são fundamentais para que o ser humano se desenvolva dentro desse lugar que nós chamamos escola. A primeira dessas dimensões é a dimensão cognitiva. Sem dúvida, a mais discutida e a mais falada e escrita dentro da educação.
A dimensão cognitiva representa os atos ligados ao conteúdo, aquilo que nós podemos escrever, ligados à razão do conhecimento. Essa dimensão sempre foi muito valorizada na educação. A segunda dimensão que nós temos é a dimensão afetiva, ligada às relações emocionais, à socialização, a todas as relações que permeiam a afetividade dentro da escola. Sabemos, sem dúvida, que a afetividade é muito importante, que nenhum ser humano tem um botão para desligar a afetividade. Portanto, a dimensão cognitiva existe relacionada à dimensão afetiva, ou seja, o nosso conteúdo, a nossa mente, quando produz, ela é, claro que, influenciada pela nossa relação emocional, pelo nosso humor, pelas nossas vivências emocionais. A terceira dimensão, estudada há muito pouco tempo, e a razão da nossa aula, é a dimensão psicomotora, ligada à relação do corpo e o movimento e a sua expressão. Que um corpo que não é desenvolvido, um corpo que não tem as suas relações psicomotoras bem engajadas e relacionadas durante a vida, vai ter dificuldade no desenvolvimento da sua cognição, vai ter dificuldade no desenvolvimento da sua afetividade. Portanto, essas três dimensões estão juntas na sala de aula. É impossível separá-las quando o homem aprende. E bem modernamente, eu diria que nos últimos 10 anos, a educação começou a olhar mais atentamente uma quarta dimensão da aprendizagem humana. Essa quarta dimensão, presente nos últimos trabalhos da educação, fala da dimensão de fé e de crenças de um ser humano. É claro que quando eu aprendo, a minha cultura, a minha fé, as minhas crenças influenciam demais da forma com que eu me relaciono com o meu corpo, com a minha afetividade, com a minha cognição. Essa dimensão é fundamental para que a educação reconheça a cultura de cada um que está na sala de aula. E de verdade, gente, não podemos falar de ser humano sem valorizar as suas crenças, a sua cultura, a sua fé. Portanto, quando falamos em aprender, quando falamos em ensinar e quando falamos das dimensões humanas da aprendizagem, temos que considerar que o homem é feito de 4 dimensões e que elas juntas compõem o ser que está sentado ao seu lado. Sentado não, porque a aula é de movimento, que está agindo, que está se movimentando ao seu lado, ou seja, o seu aluno. O conhecimento é morto. A escola, no entanto, serve aos vivos. Albert Einstein. Esses dias, falando sobre as dimensões da aprendizagem para alguns colegas professores, um deles rapidamente saltou e disse: Max, agora eu entendi. Eu tenho certeza que eu estou dando uma aula boa, uma aula viva. E eu disse: mas por quê? O nome dele era Carlos. Por que, Carlos? Agora, na minha atividade diária com as crianças é assim. Um dia, vamos só escrever. No outro dia, é só dramatização. No terceiro dia, atividades corporais. No quarto dia, é história e cálculos. E no quinto dia, vamos estudar ciências. Eu sou um professor que respeita todas as dimensões. Como eu sou um professor muito democrático, pensei um pouco antes de responder a esse colega. E falei para ele: professor, a aula foi quase perfeita. Até porque não existe nada perfeito. Mas, na verdade, para a gente entender a influência das dimensões da aprendizagem no nosso ato, na nossa relação pedagógica diária, nós temos que entender que uma aula perfeita, ela não é feita de departamentos estanques que separam as coisas. A aula perfeita é aquela que valoriza todos os seus momentos, as 4 dimensões. E eu disse para esse professor: você quer melhorar ainda mais a sua aula? Faça de cada dia um dia assim. Um dia onde eu escrevo, leio, dramatizo, brinco, canto. Ou seja, um dia em que eu valorizo todas as dimensões da aprendizagem. E ao falar das dimensões da aprendizagem, eu me lembro que isso tudo é feito da ação pedagógica, da ação do professor e na sala de aula. E falando de professor e sala de aula, sabe quem que eu lembrei? Eu lembrei do Luiz e das nossas crianças. Que atividade que eles estarão preparando para a gente agora? Vamos dar uma olhada? Max, tudo bem? A segunda brincadeira é super legal. É uma brincadeira que trabalha o corpo
e a mente da criança, na criatividade, a sua imaginação. Nessa brincadeira é passeando de carro. Eu vou mostrar para vocês e com as crianças aqui como é que a gente vai fazer essa atividade. Olha só e me acompanhe. Bom, galera, então agora todo mundo vai fazer de conta que está dentro de um carro. Até eu, vamos lá, dentro do carro. Está dentro do carro sentadinho, segurando a direção. Todo mundo já está dentro do carro? Sim ou não? Eu não ouvi, quero ouvir bem alto. Sim ou não? Ah, agora sim! Agora eu quero que nós vamos botar o cinto de segurança. Pega o cinto e bota o cinto de segurança. Para passear de carro bem seguro. Botou bem o cinto? Vamos verificar se o cinto está preso mesmo. Verifica aí o cinto, está preso. Dá uma olhadinha. Está preso o cinto? Ah, que legal. Então agora vamos pegar a chave e vamos ligar o nosso carro. Olha lá, vou botar o pé para frente, o pezinho lá para frente, apertar nosso acelerador, ligo o carro e eu quero ouvir o barulho. Cada um faz o barulho do seu motor. Vamos ver. Tá animado mesmo, hein? E o barulho do carro, e o carro também vai mexendo assim, ó. Mexendo com o corpo, junto com o carro. Vamos ver como é que tá o carro mexendo. Tá mexendo o carro? Tá mexendo? Ah, que legal! Olha só, mexendo o carro agora, vamos fazer de conta que nós já estamos andando. Vamos botar a primeira marcha. Bota lá a primeira marcha, mãozinha pra frente, vou botar a primeira marcha. E o carro já está andando. Olha o barulho, vamos, eu quero ouvir. Vamos pro lado, o carro vai indo pro lado. Agora o carro vai indo pro outro lado. Vamos ver. Vai pro meio. Ok, muito legal. Gente, o carro anda pra frente? Anda? Sim ou não? Anda pra frente? Então agora bem devagarinho nós vamos indo aqui pra frente. Todo mundo junto comigo, atrás de mim, vai fazendo uma fila de carros que nós vamos andando pra frente. Isso, vai andando pra frente. Ok, vou fazer uma curva aqui. E nada, não pode bater em ninguém. E vamos agora para outra fileira. Indo pro fim do nosso percurso. Isso, andando aqui. Bem legal, olha atrás de mim. Cuidado, não pode bater em nada. Nem na almofada. Isso, vamos indo para frente, vamos indo para frente. Cada um vai estacionar o carro agora. Estaciona o seu carro, estaciona num cantinho. Acha um canto, estaciona o carro. Acha um canto, estaciona o carro. Acha. Isso aí, acha um canto, vai estacionar. Desliga, tira o cinto, vamos sair do carro, todo mundo sai do carro, aqui no meio, e nós nos encontramos aqui, os nossos amigos, vamos dar um grande abraço. Aê! Ah, eu falei que eles curtem, realmente super legal. Gente, vamos dar um tchau lá pra aquela turma. Tchau! Vamos dar tchau pro Max? Tchau, Max! Um beijo! Vocês puderam observar nessa atividade que além da alegria, da descontração, às vezes é difícil manter o foco de toda a turma na ação. Porque as crianças pequenas, elas têm uma capacidade de dispersar com muita facilidade. Portanto, professor, esteja sempre atento, estimule aqueles mais quietos, puxe ele para o jogo, traga ele para trabalhar com você. Assim, você vai ter as crianças sempre muito integradas às atividades. Em todas as nossas aulas, nós vamos ter sempre um trabalho em grupo. E é um momento muito importante para nós. É que eu esqueci de tirar o áudio. Vamos lá. Eu acabei... Ai. Não dormi nada. Tava acordado. Tá dinâmico. Tá brincando de carrinho. Igual eles. Vamos lá.
Jean, você tava dormindo, Jean. É que ruim, vergonha. é ruim. Eu conto para vocês, desde o carrinho lá que ele fez, tá? Que ele andou lá nas almofadinhas, né? Na realidade, assim, ele fez uma síntese da aula de hoje, basicamente. Né? Ele falou um pouquinho de lateralidade, noção espacial, um pouco da psicomotricidade. É só para a gente fechar isso. Ele jogou algumas brincadeiras que envolvem esse processo da psicomotricidade. Até por isso coloquei o vídeo, por causa das brincadeiras. Tá? Então, eu acho, assim, só para a gente fechar, tá? Eu sei que vocês também estão cansados aí. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Edi, pode falar? Se quiser. Não, só ia falar que você disse que era o último. É o último, eu prometi. Ah, bom. E foi o último. Caraca, vou trazer uns mais dinâmicos na aula que vem. Tá? Professor, acabou ou o senhor deu pausa no finalzinho? Não, no finalzinho, na realidade, ele fala de atividade em grupo. Acabou ou o senhor deu pausa? Eu dei pausa porque essa parte não nos interessava. Oi. Eu dei pausa porque não interessava pra gente. Até a parte da brincadeira que ele termina ali foi o que a nossa parte, entendeu? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Se não, talvez, quem sabe. Dai levantou a mão. Quer perguntar alguma coisa, Dai? Não foi eu não, professor. Eu acho que fui eu, mas sem querer. Não tem problema. Gente, então, boa noite a todos. Eu sei que vocês estão cansados, já deu para perceber. Próxima aula eu fico mais dinâmica nessa aula. Então, eu não estava muito parada hoje, mas tinha que passar esses vídeos. Tá bom? 2 aulas com o mesmo professor cansa. Cansa, é verdade, cansa. Mesmo assunto, e pra gente é repetitivo ainda. As próximas aulas vão ser um pouquinho mais elaboradas, tá? Mais dinâmicas, vamos falar assim. Lembrando para vocês o seguinte, gente, não esqueçam que a partir da aula que vem eu vou cobrar aquelas atividades de quem não fez, tá? Então já preparem aquelas atividades, tá? Preparem as atividades de quem não fez. Tá? A Ivanilda falou que gostou dos vídeos. Valeu, Ivan. Tchau para todos, boa noite. Boa noite, professor. Até a aula que vem. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.